É frequente dizer-se que somos o que comemos, mas mais do que o que comemos, importa a forma como o fazemos. O conceito de alimentação consciente sugere a construção de uma relação mais intimista com a comida que ingerimos. A prática tem vindo a ganhar adeptos um pouco por todo o mundo e chega agora a Macau pelas mãos das nossas convidadas desta noite. Filipa Viriato, dietista, e a Verónica Madruga, psicóloga, são as convidadas desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito obrigado a ambas por terem aceito este convite que vos foi dirigido pela TDM. Comecemos a partir do zero. O que é este conceito de alimentação consciente? Falamos do quê quando falamos desta prática? Falamos de ter consciência plena no acto de comer, estar no momento presente e não estarmos a fazer outras coisas em simultâneo, por exemplo, estarmos a ver televisão ou estarmos ao telefone a mandar mensagens. É termos consciência de que o acto de comer é um momento único onde nós podemos descontrair de um dia estressante ou do trabalho ou de familiares, etc. É estarmos concentrados naquilo que estamos a fazer. De certa forma, propõe um regresso, digamos, às origens e uma abordagem um tanto ou quanto hedonista da própria ideia de alimentação, da própria ideia. É uma necessidade, mas pode ser algo mais e pode ter influência na forma como nos relacionamos até com os outros no dia-a-dia, no cotidiano. Sim, tem uma relação direta, não só na relação com os outros, mas connosco próprios. Quando estamos a ter uma alimentação consciente, é um processo psicológico de mudança, requer uma mudança de hábitos. Não é fácil ao início, mas nós temos que trabalhar com o paciente no sentido de ele ser capaz de, pouco a pouco, conseguir fazer esta mudança de comportamento. Relativamente à alimentação, nós temos que nos alimentar para toda a vida. E em relação também às emoções, a psicologia entra aqui na ajuda de gestão emocional, autocontrolo e autoaceitação. A pessoa tem que aceitar como é, aceitar os sentimentos, as emoções. E às vezes é muito difícil porque existe muitas vezes nas pessoas uma alexitimia, que é falta ou não conseguir expressar-se emocionalmente ou descrever sentimentos. Nós, na nossa prática em consultório, detectamos que é muito fácil, quando damos o diário alimentar, é muito fácil para as pessoas escreverem, ou é mais fácil para as pessoas escreverem o que é que comem, mas quando damos o diário emocional é completamente diferente. A pessoa não consegue relacionar emoções com o acto de comer e não consegue fazer essa gestão emocional. Nós, em consultório, trabalhamos nesse sentido, ensinar, dar ferramentas às pessoas para elas começarem a ter consciência no acto de comer, naquilo que estou a sentir e que, normalmente, as pessoas comem, às vezes, emocionalmente. Não está errado, às vezes todos nós, é normal, todos nós às vezes num dia mais estressante apetece-nos comer um gelado ou comer um chocolate, mas aceitar que a normalidade e não fazer disso depois um padrão comportamental, exceções e não regras. Já abordaremos de forma mais consciente, digamos assim, esta relação psicológica que mantemos, emocional e psicológica que mantemos com a comida. Filipa, este é um projeto, de certa forma, multidisciplinar. Como é que uma dietista e uma psicóloga unem esforços no sentido não de promover, como diziam no outro dia na apresentação que fizeram no Clube CIC, um conceito diferente de dieta, mas sobretudo o contrário, sobretudo antes da dieta uma relação mais profícua com os próprios alimentos. Há uma componente, para além da componente física, da componente da alimentação como necessidade, é importante explorar esta outra faceta mais obscura ou menos consciente da alimentação, que é a forma como nos relacionamos com aquilo que comemos, e daí esta conjugação de esforços com Verónica. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, na minha prática clínica, já há uns anos que pratico uma reeducação alimentar e não
principalmente aquelas dietas de restrição que tanto se ouvem falar. Desta minha prática é que surgiu esta necessidade, portanto, ao conhecer a Verónica, decidimos aliar os nossos esforços porque percebemos que, ao longo destes anos todos, muitos dos meus pacientes, por mais esforços que eu tentasse ter, havia sempre uma barreira, uma limitação, que era a parte do comportamento. Portanto, passar da teoria à prática. Eu não posso estar com eles um dia a dia a dizer, ok, vamos meter em prática aquilo que aprendemos. E então aí entra a parte da psicologia, da parte comportamental e de perceber e saber lidar com as emoções. Portanto, aqui é muito importante, porque desde a infância que nós associamos a emoção à alimentação e vice-versa. Portanto, toda a forma como é feita a diversificação alimentar e toda a forma como nos são apresentados os alimentos vão condicionar mais tarde as nossas escolhas alimentares e a forma como nós lidamos com os alimentos e com as escolhas alimentares. Portanto, após esse enraizamento desses hábitos, torna-se necessário e essencial, se nós os queremos modificar, incluir aqui uma componente diferente, porque, como eu disse, passar da teoria à prática às vezes é um bocadinho difícil. O conceito exige o conceito e o projeto que tem em mãos propõe, sobretudo, uma receita que acaba por ser uma receita fácil, mas ao mesmo tempo, de certa forma, difícil de obter. O tempo. Vivemos numa sociedade onde o tempo é um bem escasso, vivemos numa sociedade que nos habituou a conceitos como fast food, como a própria ideia de banco de tempo, que é um conceito que tem vindo a surgir nos últimos anos. Como é que se convence alguém que não tem tempo a dispensar o tempo necessário para aproveitar uma refeição, para apreciar uma refeição como ela deve ser apreciada? É muito simples, basta perguntar à pessoa se tem consciência de como é que consome. Por exemplo, o almoço ou o jantar, se consome rápido, se consome devagar. E a maior parte das pessoas isso consegue-nos dizer, eu penso como rápido, por comparação, porque os seus colegas, os seus familiares comem mais devagar. E uma pessoa pergunta então e acha que está correto, acha que é possível modificar, ok, então vamos tentar. Podemos começar por aqui. Agora, a questão é que a pessoa pensa, mas é muito difícil, se não tentar não é difícil. Aliás, se não tentar vai ser sempre difícil. Agora, temos que pensar que não temos tempo, nós temos tempo se nós quisermos, ok? Não é tão impossível assim. Se não temos realmente tempo diariamente, então podemos começar por pequenos passos. Começamos apenas um dia e começamos a perceber que isso nos faz diferença, porque até a forma como nós mastigamos os alimentos e a forma como nós ingerimos a nossa refeição vai fazer uma diferença na forma como esses alimentos são metabolizados e absorvidos. Portanto, a forma como nós nos sentimos após a refeição, se nós comermos mais devagar, tendencialmente não iremos ingerir tantos alimentos, porque não iremos sentir uma vontade tão grande de comer tantos alimentos e não iremos ficar tão cheios e possivelmente teremos uma maior saciedade ao fim de uma refeição. Portanto, são todos uns pequeninos fatores que influenciam o resultado final e a pessoa, ao ver então esses resultados, mais cedo ou mais tarde acaba por aderir e percebe que são coisas que demoram tempo. Demoraram anos a criar os hábitos que têm, não se pode esperar que do dia para o outro se modifiquem os hábitos, não é? Portanto, têm que ser coisas graduais, porque para um hábito permanecer tem que ser um hábito contínuo pelo menos por 6 meses. E ao fim de 6 meses, então, consideram-se que têm um hábito já estabelecido, um novo hábito estabelecido. Verónica, eu voltava a si, a relação que mantemos com a comida é, de certa forma, paradigmática. Vivemos numa sociedade de abundância e muitas das vezes nem sequer comemos por necessidade, comemos por capricho, comemos porque nos apetece um chocolate, comemos porque nos apetece outra coisa qualquer. Este é também um problema. A forma como nos relacionamos com aquilo que ingerimos oculta, não será necessariamente sempre assim, mas oculta que problemas emocionais, carências afetivas, por exemplo. Sim, oculta sempre problemas emocionais e às vezes perturbações psicológicas graves que a própria pessoa não consegue identificar e quando chega a consultório há pacientes que conseguem identificar que têm uma depressão ou que estão ansiosos ou que estão a sofrer de stress, mas existe também aquelas pessoas que não têm tanta consciência e que acham que comer não é emocional, é porque é uma necessidade fisiológica, mas só quando engordam ou quando têm problemas de saúde é que procuram a psicologia, porque as pessoas não associam
a perda de peso ou as perturbações alimentares, obesidade, anorexia, bulimia, na primeira fase não associam à psicologia, procuram nutricionistas, dietistas, e é por isso que é fundamental trabalharmos em equipa com as duas especialidades, porque é um olhar integral que nós fazemos do paciente. Ele não trabalha só a parte da nutrição ou só a parte psicológica. Nós trabalhamos o todo com o paciente e depois os resultados é para a vida toda, não é a curto prazo. Este projeto que apresentaram recentemente no Clube CIC, como mencionava há pouco, sugerem um plano em alguns passos. Primeiro, perguntava-lhe assim, que é responsável pela componente psicológica, é fácil diagnosticar, é claro, não falo de situações extremas como anorexia ou outro tipo de questões do género, mas é fácil identificar uma dependência, um problema psicológico por trás de uma dependência alimentar, por trás de um problema desta índole? É um processo longo e que não é fácil, não é impossível, mas é um trabalho que nós temos que ter com os nossos pacientes numa relação terapêutica, porque normalmente as pessoas, é difícil para as pessoas se exporem. A pessoa às vezes esconde e nem elas próprias sabem que têm aqueles problemas emocionais, por exemplo. É difícil, não é impossível, e nós em terapia o nosso objetivo é tentar ir com o paciente em conjunto, como um parceiro, e caminhar com ele pela infância, pela adolescência, por todas as fases da história da vida do paciente que marcaram e que são significativas depois na relação que ele tem com a alimentação, com ele mesmo, com as outras pessoas. Quando o paciente chega lá, aí depois o tratamento e a terapia começa a resultar. Mas ao início é um processo de avaliação que temos que descartar e ver qual é a doença e se tem alguma doença relacionada, uma doença psicológica relacionada com os comportamentos que a pessoa tem. Normalmente existe. Em termos de aceitação, quando já confrontaram pacientes e o resultado deste confronto foi a negação, o processo de negação é porventura o processo mais difícil em todo este âmbito? É recorrente. A negação é um processo muito recorrente quando a pessoa ainda não está na fase de aceitar, não está na fase de interpretar e diagnosticar-se. Às vezes é difícil. Estarmos a dizer a uma pessoa quais são os problemas psicológicos é uma coisa muito íntima e as pessoas normalmente identificam psicólogos ou doenças psicológicas com os malucos e que a pessoa não é maluca, mas é uma doença que existe, é doenças do cérebro, mentais, e que não temos que tentar quebrar estas barreiras da sociedade que aqui em Macau já começa a florescer um bocadinho mais a psicologia, mas há uns anos atrás não se conhecia muito a psicologia e a psiquiatria está muito associada a hospitais psiquiátricos, a tratamentos intensivos, a esquizofrenia, a psicoses e não doenças como a ansiedade, a depressão, que é muito recorrente nos dias de hoje as pessoas terem este tipo de doenças. Não lidam, felizmente, com casos tão extremos. Aqui entra o trabalho feito pela Filipa Viriato. Em termos, para além do tal conselho fundamental que dava há pouco, a questão do saber apreciar uma refeição, este trabalho de recuperação da sua parte passa pelo quê? Passa por... Perguntava-lhe, antes de mais, hoje vivemos numa sociedade de abundância, como dizia há pouco, mas também numa sociedade cada vez mais consciente dos riscos inerentes ao consumo de determinados alimentos, refrigerantes, por exemplo, os açúcares. Isto facilita o trabalho de uma dietista ou nem por isso? Facilita no sentido em que as pessoas conseguem compreender que faz mal e porque é que faz mal, apesar de ser o meu papel explicar um bocadinho mais além do porquê de fazer mal. Portanto, aí sim facilita.
Mas, em alguns casos, lá está, a parte comportamental torna-se mais evidente, porque apesar de saberem que faz mal, continuam com o comportamento. Portanto, é esse papel, é esse trabalho que se torna às vezes muito mais complicado e resistente. Na minha prática, o que eu faço é, semanalmente, nós temos que ter objetivos. Nós não podemos fazer uma mudança radical logo à partida, porque não funciona. Quer dizer, funciona imediatamente, é capaz de funcionar durante 1, 2 semanas e depois acabou. Portanto, não é isso que nós queremos. Nós não queremos trabalhar para um possível fracasso, nós queremos trabalhar para um futuro brilhante. Portanto, queremos juntar a psicologia e a dietética para conseguirmos ajudar as pessoas a encontrarem o seu caminho. É esse o nosso objetivo. Na minha prática, as pessoas costumam se adaptar bastante bem, porque eu não costumo inserir coisas que sejam completamente fora dos hábitos da pessoa. Portanto, há sempre coisas que nós podemos realmente inserir e que devem e têm que ser inseridas, dependendo depois de caso a caso, mas é uma coisa que nós vamos fazendo semana a semana, vamos avaliando as necessidades, as alterações, o que é mais importante. Portanto, também temos que priorizar certas e determinadas coisas aqui na prática. Nesse sentido, que falava dos alimentos que é necessário introduzir, quando falamos deste tipo de alimentos, tendo em conta que vivemos numa cidade como Macau e é uma cidade onde se cruzam várias influências, como é que se explica, por exemplo, tendo em conta também aquilo que são os hábitos alimentares dos chineses, que vejamos a obesidade aumentar na China? Tem a ver com este processo de desenvolvimento, tem a ver com o stress inerente a este processo de desenvolvimento, porque basta passear pelas ruas de Macau para ver miúdos das escolas cada vez mais obesos, por exemplo, para ver que era algo que se calhar há 20 anos não se via com tanta incidência. Isto dá, de certa forma, ajuda ou vai ao encontro daquilo que é a vossa perspectiva, muito, ou poderá ter a ver também com o meio que nos envolve? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O meio que nos rodeia é um meio que está em franco desenvolvimento, não é? Portanto, e acho que é visível em todo o lado, em nível alimentar, os resultados desse desenvolvimento. Portanto, mas em qualquer cultura, se nós viajarmos até às raízes dessa cultura, conseguimos ver que os hábitos alimentares modificaram-se grandemente, não é? Portanto, existe sempre uma alteração e essa alteração tem sempre repercussões finais, portanto, não só na saúde física da pessoa, mas também na saúde psicológica, na saúde mental. O que se vê aqui em Macau realmente é uma obesidade e uma diabetes tipo 2, especialmente, com uma incidência muito maior do que se via, por exemplo, há uns anos atrás. E isso realmente é um facto que hoje em dia está a alertar bastante e que está a preocupar a comunidade científica e todos os médicos aqui em Macau, porque realmente não são condições desejáveis. E penso que a população hoje em dia está muito alerta para essas questões e diria que com algum receio, mas percebe-se que é pelo excesso de consumo, pela abundância. Portanto, as pessoas também conseguem perceber que fazendo pequenos cortes, fazendo pequenas alterações, conseguem chegar a algum lado. Voltava a si, Verónica. A Verónica é também docente na Universidade de São José. Isto para lhe perguntar, que papel é que deve ter a escola neste sentido? Nos últimos anos temos vindo também a assistir ao aparecimento de um movimento, sobretudo nos Estados Unidos, que prima pela depuração daquilo que é comida, que é os alimentos, que é a comida servida nas escolas. Mas mais do que isso é importante consciencializar as novas gerações para este tipo de problemas. O que é que tem falhado até agora no ensino que é praticado nas escolas? Porque aquilo que aprendíamos nas escolas era a pirâmide alimentar e os benefícios dos lípidos e dos açúcares e das vitaminas, mas basta. Eu não vejo como uma falha, mas nas escolas eu acho que às vezes já existe uma barreira, uma barreira das próprias crianças. Querem proporcionar, tudo bem, uma alimentação saudável, mas também querem dar às crianças algo que seja atrativo para elas. E entre a atração da comida e o saudável vai uma grande distância.
porque as crianças associam, porque veem anúncios do McDonald's na televisão ou outros fast foods e querem essas comidas rápidas e que não é tão saudável. Ainda há um percurso longo a percorrer dentro das escolas e fora delas. Acho que, por exemplo, havendo mais palestras, por exemplo, agora vamos à escola portuguesa e vamos fazer do 5º ao 12º ano palestras, isso já é as escolas a terem consciência que é necessário, que é uma realidade necessária para tentar dar informação aos alunos, para eles também terem consciência. É muito importante porque, por exemplo, no meu decorrer como aluna e agora como professora, eu vejo grandes diferenças. Eles comem à hora do almoço batatas fritas de pacote, sumos, eles não têm aquela alimentação de cantina. E às vezes eu pergunto e eles não gostam da comida, têm sempre algo, ou é muito gordura e não têm a consciência de que se a comida ou um arroz chau-chau, por exemplo, tem gordura, porque depois é frito, mas um pacote de batatas fritas ainda tem mais, não tem qualquer nutriente, não tem qualquer vantagem nutricional. É tentar consciencializar. As escolas, sim, ainda têm um caminho longo, algumas já estão atentas, a Escola Portuguesa, a Costa Nunes, algumas universidades já estão a tentar implementar programas como o nosso, e isso é muito positivo, mas claro que para haver mudança tem que haver um tempo para essa mudança nos hábitos alimentares da comunidade de Macau. Nesse sentido, qual deve ser o papel da família também? Porque a própria ideia de saber apreciar uma refeição parece que está em extinção. O que vemos hoje em dia, se formos a um restaurante, por exemplo, os telemóveis, o iPad, ou sentarem-se à frente da televisão a verem a televisão, por exemplo. Qual deve ser o papel e que incentivos é que a família deve dar no sentido de regrar o próprio acto de se jantar, por exemplo? Faz sentido um regresso aos velhos tempos em que havia uma certa disciplina à mesa e tal como vemos nos filmes americanos, por exemplo, em que se rezava e tudo? Não que este acto seja absolutamente necessário, mas esta disciplina é algo que poderia ter proveitos no âmbito daquilo que praticam e que estudam? Sim, é fundamental essa disciplina. A alimentação consciente é estar em família, é desligar telemóveis, é conectarem-se uns com os outros, é conviverem. Neste momento, as crianças fazem vinculação à comida e não fazem vinculação à família. Coisa que no passado não acontecia porque havia um momento sagrado que era a refeição. Nos dias de hoje, como o Marco disse, vai-se a um restaurante e as pessoas, crianças ou não, estão entretidas nos telemóveis, com os iPads e quebrou-se esses laços familiares que unia as pessoas e era um momento de descontração que a pessoa conta o dia do trabalho, etc. E isso quebrou. O que as pessoas podem fazer e devem fazer é desligar a televisão, é tentar fazer, mesmo que não seja todos os dias, porque às vezes as pessoas não têm tempo ou não conseguem, mas pelo menos ao fim de semana ter uma refeição em família, onde esteja tudo desligado, onde estejam a conviver de facto e a partilhar experiências, é muito importante para o crescimento das crianças e para a saúde mental das próprias pessoas. Filipe, o ritmo de vida moderno, chamemos-lhe assim, teve também um impacto substancial no desregular dos horários das refeições. Hoje é frequente almoçar-se mais tarde, jantar-se mais tarde. Esta falta de disciplina também afeta ou pode afetar quem se alimenta tarde e a más horas, passa a expressão, corre mais riscos de obesidade, corre mais riscos de problemas como a diabetes, como problemas de índole cardíaca. Sem dúvida, sem dúvida. Nós somos animais de hábitos e somos animais de rotina. O nosso organismo precisa ter uma certa rotina, portanto, assim como é importante nós dormirmos e termos uma noite descansada, porque sim, a qualidade do nosso sono vai influenciar determinados fatores da saúde, nomeadamente a obesidade,
ter essas rotinas muito alteradas também vai influenciar, porque, por exemplo, pessoas que não tomam um pequeno almoço, quando vão almoçar estão cheios de fome, não é? Portanto, comem muito mais, passam muitas horas sem comer, o organismo passa muitas horas em jejum, portanto, são tudo fatores que vão sempre influenciar, não só o consumo alimentar, portanto, como também os próprios fatores de saúde, porque vão estar sempre a desregular o seu próprio mecanismo. Portanto, são sempre coisas, situações que vão influenciar o resultado final. Este é um conselho que dão, o de manter um certo rigor nos horários de refeições. Já agora perguntava-lhe, há versões contraditórias, entre aspas, o que é melhor? É manter o plano, digamos, tradicional de refeições, pequeno almoço, almoço, jantar, ou como se diz agora, espartilhar ou espartejar a comida que ingerimos ao longo do dia. São conceitos diferentes, os efeitos são diferentes também? Os efeitos são diferentes, são conceitos diferentes e cada profissional tem a sua opinião. Hoje em dia, infelizmente, é um bocado assim, porque ainda não existe muito um consenso, depende da forma como nós queremos olhar para a questão. Eu realmente preconizo sempre repartir as refeições ao longo do dia, porque assim garantimos que pelo menos vamos comendo e vamos dando ao nosso organismo energia ao longo do dia. Claro que não é comer a toda a hora, como é normal, mas é comer quando o organismo vai precisar de energia. E se nós estamos ativos, estamos a trabalhar, é óbvio que necessitamos dessa energia para trabalhar. Portanto, se nós vamos estar a concentrar toda a nossa alimentação apenas em 3 refeições, estamos a sobrecarregar essas refeições, estamos a sobrecarregar o nosso organismo com muito alimento numa só refeição, o que acaba por ser muitas vezes contraproducente. Do exemplo do almoço, portanto, se nós vamos almoçar uma grande almoçarada, portanto, e logo a seguir vamos trabalhar, não vamos ter vontade de trabalhar, porque o organismo está em um processo de digestão. Portanto, é uma questão de nós conseguirmos fazer uma repartição e se nós conseguirmos comer o pequeno almoço à 1h da manhã, quando chegarmos ao almoço, a nossa fome já não vai ser tanta. Rematava esta nossa conversa com uma última questão para ambas. Estão apostadas em fazer desta questão um cavalo de batalha em Macau, uma cidade com alguns maus hábitos. Ajudaram também a fundar uma nova associação, a Associação Mente Sã, Corpo São. Que projetos mais para o futuro? Nós temos vários projetos, tais como as palestras nas escolas, queremos investir, temos um programa de 10 semanas de alimentação consciente, onde nós passamos aos nossos participantes ou pacientes as ferramentas e as técnicas que nós utilizamos e que eles podem utilizar diariamente. É um acompanhamento muito personalizado, onde também tem a componente da atividade física. Não se trata só de tratar a mente e o corpo, na parte da nutrição e da psicologia, também a atividade física é fundamental, porque são as 3 componentes que fazem o sucesso e a qualidade de vida das pessoas melhorarem. Temos outros projetos, queremos investir em projetos de alimentação consciente e de saúde mental em casinos, nas escolas, em associações comunitárias, para nós abrangermos a comunidade e não só focarmos nas nossas consultas privadas ou só em escolas, é toda a comunidade. Este processo está ainda no início, mas a abertura da sociedade civil, chamemos-lhe assim, para este repto que fizeram? Desculpa. Falava que queria levar também aos casinos, Sim. queria também a abertura da sociedade civil, ou nem por isso? Nós sentimos que existe. Claro que as pessoas querem saber muito bem o que é que nós vamos fazer e qual é o tipo de trabalho que nós vamos fazer e desenvolver, o que é normal. As escolas estão a aderir bastante bem, as pessoas do privado também. Falta-nos fazer o trabalho dos casinos, porque é um bocadinho mais difícil entrarmos, porque eles já têm profissionais também
a trabalhar com eles, dar a formação, e na parte também das ementas, dos refeitórios. Eles já têm esse trabalho. Nós também não queremos estar a competir com outros profissionais, queremos ajudar, e se eles estiverem depois abertos, sim, vamos apresentar o projeto. O nosso projeto de Mindful Eating, de alimentação consciente, é algo que em todo o mundo já está a exercer uma grande influência em todas as áreas da vida da sociedade, e que tem comprovado que tem benefícios para a saúde muito bons e muito positivos, e que as pessoas devem investir, e que devem pensar que a qualidade de vida através da alimentação e uma saúde mental é fundamental para elas também se sentirem bem, e é uma coisa que nós queremos sublinhar, é que é algo que a pessoa fica para toda a vida. Nós acompanhamos durante 10 sessões, 10 semanas, que depois é mais 2 sessões de irmos com eles ao supermercado, atividade física, é tentar, neste decorrer de tempo, ensinar às pessoas como fazer, porque às vezes as pessoas sabem o que devem fazer. As pessoas sabem que se comerem algo calórico, estão a comer algo calórico. Agora nós trabalhamos para a mudança do sentimento para o comportamento. É muito importante esse trabalho. Fica o repto então. Obrigado uma vez mais a ambas por terem aceito este convite que vos foi dirigido pelo TDM. Quanto assim que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima semana com um novo tema e um novo convidado.